Boa noite, amada e linda Igreja do Senhor. Boa noite. Boa noite também aos internautas que interagem conosco. Sintam-se também abraçados pela Igreja em mais uma temática gloriosa nesse culto de doutrina, onde com certeza iremos aprender mais, observar mais e termos a dimensão do que ou de quais obstáculos impedem a visão do povo de Deus, da igreja. Muito bem, então nesta noite nós vamos iniciar essa temática, obstáculos à visão. Muito bem, eu passo a ler um texto muito conhecido da igreja para que, feita essa introdução, possamos analisar alguns pontos fundamentais. Muito conhecida recentemente também, por um outro ângulo, nos foi passado maravilhosamente, esse texto glorioso. Lucas 24. Lucas 24. Eu lerei a princípio dos versículos 13 ao 27. Lucas 24, do 13 ao 27. Depois, daqui a pouco, retornaremos até esse texto maravilhoso, que a princípio Lucas 24, de 13 a 27. Muito bem. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de manhã ou de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Deus vive glorioso, majestoso és, Pai, glorioso e excelso, e tu permites que tenhamos o privilégio de nos reunirmos e congregarmos na tua presença, e já o fizemos e estamos fazendo mediante a oração dos 5 minutos, mediante uma linda e gloriosa ministração, lindos e gloriosos louvores, Pai. Agora também capacita-nos para que estejamos à altura, Pai, desse ritmo glorioso empreendido pelo Ministério de Louvor, dessa gloriosa manifestação do Senhor entre o seu povo, no meio do seu povo, que nos sintamos, Pai, à vontade, que tu nos ajudes a que mantenhamos
a mesma essência, o mesmo poder emanado do ministério no meio da membresia, no meio da tua igreja. Em o nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, nessa noite, essa leitura introdutória vai nos dar uma dimensão maravilhosa do que estamos expondo e coadunar com esse tema glorioso que nos foi proposto, de que existem empecilhos, obstáculos à visão. Muito bem, esse texto é conhecidíssimo, e eu quero só repetir o iniciozinho dele para que tenhamos essa dimensão. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho, ou de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Vamos repetir isso com muita tranquilidade. Os seus olhos, porém, estavam impedidos de o reconhecer. Muito bem, então olha lá, aqueles 2 discípulos que iam a caminho de Emaús estavam com obstáculos de visão. Os seus olhos deles, 2 discípulos, estavam impedidos de reconhecer o Messias, de reconhecer o Jesus ressurreto ou ressuscitado. Então, nesse momento, nós já entendemos que eles vão colocar alguns dos obstáculos aqui fazem referência e que impediam que eles reconhecessem o Mestre. Primeiro, eu continuo lendo nesse momento. Então perguntou Jesus no 17, que é isto que vos preocupa? De que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências nesses últimos dias? Ele perguntou quais, e explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. 20. E como os principais sacerdotes, as nossas autoridades, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha o primeiro e tremendo obstáculo. 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este, o 3º dia. Olha que coisa linda. Eu vou repetir. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este, o 3º dia, depois que as coisas sucederam. Qual é o primeiro sentimento que é de empecilho, que é de obstáculo à visão? Decepção. Eles esperavam um Messias que libertasse Israel como colônia de Roma, vencesse a Roma e trouxesse liberdade ao povo de Israel, livrando Israel dos grandes coletores de impostos, daqueles que eram romanos e subjugavam a nação, sumo sacerdote romano, governador romano, rei romano, todos que mandavam em Israel, o rei estava em Roma, o governador estava em Israel, todos eles eram para os discípulos algozes de Israel. Então ele diz, e eles dizem a Jesus: nós esperávamos que seria ele quem havia de redimir Israel, de libertar Israel desse cativeiro colonial de Roma, colocando em boas palavras para que entendamos. Então, quando eles relatam essa decepção, você arrola essa decepção como um dos obstáculos que lhes impediam a visão dos 12. Eles estavam tão e profundamente decepcionados que tinha um ser vivo do lado deles e eles não o reconheceram ressurreto, ressuscitado. Daqui a pouco você vai entender outros empecilhos que estão aqui dentro mesmo
e que os impediram de reconhecê-lo. Muito bem, então nós estamos caminhando e você está acompanhando, e nesse momento o senhor então vai lhes colocar alguns pontos importantes que nós já lemos. E nesse momento ele diz, olha, mulheres disseram que o corpo dele não estava lá, alguns discípulos foram conferir, era verdade o que elas disseram, porque elas disseram terem tido uma visão de anjos e que o corpo não estava lá, foram conferir, de fato, o corpo não está lá, mas esses que foram depois não o viram. Então a incredulidade foi um outro ponto. Ora, por mais que digam que ele ressuscitou, alguns não o viram. Decepção profunda também. Pensávamos que fosse ele quem redimiria Israel. Muito bem, nesse momento Jesus, que está caminhando com eles, coloca algo maravilhoso que nós já lemos, que você acompanhou. Então Jesus diz no 25, honestos e tardos de coração, para querer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava nas Escrituras. Então reparem que eles tiveram nesse caminho um culto de doutrina. O Senhor expôs os profetas, expôs as Escrituras, expôs o Pentateuco e colocou para eles o que teria que acontecer com o Messias para que ele, após padecer, pudesse entrar na sua glória. Mas os seus olhos estavam como impedidos de o reconhecer. Muito bem, a temática é clara, obstáculos à visão. Então, nessa noite, vamos caminhar, depois nós retornamos e retornaremos a esse texto para que nós juntos descubramos outros pontos, outros obstáculos muito claros. Muito bem. Um ponto importante também foi o medo. O medo. Falei de decepção, vamos falar um pouco de medo. Em João 20, 19, diz algo interessante. Evangelho de João 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, olha que coisa linda, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Então, nesse momento, Jesus, as portas estavam trancadas, eram trancas mesmo, além da chave, havia as cancelas, e eles estavam com medo dos judeus. Isso foi depois da ressurreição. Isso, claro, óbvio. E nesse momento que eles estão trancados com as portas, cite bem isso no seu coração. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro, qual era dia? O primeiro da semana? Domingo. Estavam eles trancados, as portas da casa trancadas, onde estavam com medo dos judeus, veio Jesus e opôs-se no meio deles, dizendo, Pai seja convosco. Meu Deus, que susto, que impacto, quando aquele ser homem ressurreto, ainda não glorificado, mas com corpo ressurreto, passa pelas paredes, ou pela própria porta de entrada, e saúda a igreja com a paz do Senhor. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Segundo ponto interessante, é o outro enfoque para que nós tenhamos a dimensão, para que a gente alargue muito essa visão de empecilhos que nos impedem de ver, de visualizar o Senhor. Em Lucas 9, 62, diz algo maravilhoso e um outro tipo de olhar que nós temos que entender. Em Lucas 9, 62, diz assim, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Arado é instrumento de arar a terra, de trabalho. Arado é ministério. Então, nesse momento, ele diz uma outra coisa linda, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tendo posto a mão no arado, no ministério, na obra, olha para trás, retrocede, recua,
é apto para o reino de Deus. Nesse sentido, ele não falou de salvação. Ele falou de atuação no reino de Deus. Não está apto, não está preparado para trabalhar na obra. Pode ser salvo, claro. Pode ir para a glória, pode, mas não está apto, preparado para trabalhar, para pegar o arado e trabalhar na obra. Quem? Aquele que olha a visão para trás, que retrocede, que recua. Muito bem. Outro ponto fundamental que nós vamos abordar, a doutrina será bem dinâmica, bem enxuta, para que nós saiamos daqui com essa palavra vívida em nossas mentes. Nos Salmos 119, 18, diz algo lindo. Salmos 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Aqui o Senhor não está fazendo referência ao Pentateuco, amados. A lei aqui é como um todo, a palavra de Deus genérica, geral, rigorosa, maravilhosa, gloriosa, cheia de amor. Desvenda-nos, tira a nossa cegueira, para que eu contemple, desvenda os meus olhos para que eu contemple, diz o salmista, as maravilhas da tua lei. Muito bem, queridos. Então eu pediria que agora o nosso amado irmão ministro Anderson Vecchioni pudesse nos ler na mesma versão Mateus meia dúzia 22. Mateus meia dúzia 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Oh, glória! São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então, o Senhor estava aí, o Jesus vivo, Deus vivo, atribuindo à visão o sentido da alma. Então ele diz, olha, se os teus olhos, ou são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, virem coisas boas, contemplarem coisas maravilhosas, terem uma visão superior do reino, vou entrar já aí, e você for uma pessoa que vislumbra a glória do Senhor, todo o teu corpo será luminoso. O que é corpo? Tudo que envolve o corpo, pele, cutis, brilho, braços. Sabe aquela pessoa apática? Tem pai nem mãe, sabe? Morta em seus pensamentos delituosos. Então, olha lá, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Todo o teu corpo vai irradiar luz. Que coisa maravilhosa. Então, amados, vamos prosseguindo e atente agora para alguma coisa que eu vou colocar. Fragmentos, pedaços para a percepção. Vamos ver alguns fragmentos, antes de entrar em Mateus, Lucas 24 de novo, alguns fragmentos para a percepção que nós devemos ter da visibilidade do reino. O que são fragmentos, pastor? São pedaços e versículos que aparentemente você talvez pense, para lá, mas tem concordância com o texto? Tem, você vai entender o porquê. Olha os fragmentos. Eu pego o primeiro fragmento, para que não percamos tempo, e vou explicitando cada um deles, para que entendamos. Romanos 1, 20. Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Vou repetir. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem
desde o princípio do mundo. Então, quais são os atributos invisíveis do Senhor? O seu poder, a sua divindade, a sua glória, a sua majestade, o seu poder sobrenatural são invisíveis. E estes atributos de Deus que são invisíveis, então volte lá mentalmente para o texto. Os discípulos estavam com essa visibilidade dos atributos invisíveis do Senhor? Não, e você, pastor, vai explicar, e eu vou. Você vai entender por que também eles não reconheceram. Então, eles não reconheceram que o Senhor era poderoso para fazer aquela obra. Então, eles ficaram realmente com a percepção ofuscada, porque, amados, os atributos invisíveis de Deus são a sua glória, o seu poder, a sua sabedoria, a sua ação sobrenatural. E nós, claramente, temos que reconhecer isso, para que tenhamos uma visão espiritual. Atenção, desde o princípio do mundo, por que são percebidos? Porque os céus proclamam e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. A própria natureza pregava a palavra. Antes que a Bíblia fosse escrita, antes que Deus desse o Pentateuco, a lei de Moisés, os homens, o próprio Abraão percebeu Deus pelas coisas que foram criadas. Aí lá se vê aquele vozeirão maravilhoso e fala com ele. Então, irmãos, desde o princípio do mundo não havia palavra escrita, não havia palavra na pedra, não havia Pentateuco, e o Senhor já era perceptível pela fé àqueles que o buscavam. Quantos estão entendendo? Muito bem, aí você vai... O que tem a ver com os discípulos de Emaús? Você vai entender. Segundo fragmento, também para que nós façamos uma associação. Segundo fragmento, 2 de Coríntios 4, 18. 2 de Paulo aos Coríntios 4, 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então, qual é a palavra, o verbo-chave? Não atentando, não perdendo o nosso tempo nas coisas que se veem. O que é que você está vendo? Cadeiras, púlpito, prédio, templo, não é? Templo, mas a igreja é espiritual. E nós não devemos perder tempo, amados do Senhor, com as coisas que nós vemos, porque elas são temporais. O teu trabalho honra, dignifica, faz o teu melhor, o teu, enfim, o teu veículo, tudo isso é maravilhoso, mas você não vai atentar, não vai colocar a sua atenção e prendê-la ali. Por quê? Repare bem, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Porque as que se veem são temporais. E as que não se veem são... Quais são as que não se veem? O eterno poder de Deus, que eu ainda agora falei em Romanos. A sua glória, o seu poder, a grandiosa majestade dele, que desde o princípio do mundo se conhece. A sublimidade, a glória, o poder. Essas coisas nós vemos? Não! Mas essas coisas são eternas, e é para elas que a nossa visão deve estar atenta, focada. Aplaudamos o nosso Deus. Você vai ver que os discípulos não estavam focados, e você vai entender por quê. Último fragmento, podiam ser vários, mas eu peguei só 3. João 9, 39. João 9, 39. João Evangelho 9, 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Eita, Deus maravilhoso! Jesus, essa pregação tem um fundamento glorioso. Então o Senhor veio para os que veem, olha para cá, para os que veem, para os que atentam nas coisas passageiras, seguem
para a sublimidade, para a glória, para as coisas eternas que não se veem. Então eu vim a este mundo para juízo, para aqueles que veem, sejam cegos, e para aqueles que não veem, possam enxergar. Ou seja, ele veio ao mundo para aqueles que possam e queiram ter uma visão espiritual. Quantos estão entendendo? Então o Senhor veio, amada igreja linda do Senhor, para nos dar visão espiritual. Volto a ler. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam o quê? Nós não vemos as maravilhas invisíveis de Deus, mas hoje como igreja nós a conhecemos, nós cremos e vemos. Amém, igreja? Ô, glória, para isso que ele veio ao mundo. Agora vamos retornar e vamos identificar algumas coisas maravilhosas que você vai entender e você diria: poxa, como é que eles não reconheceram Jesus? Alguém até diria no seu íntimo: eu no lugar deles teria conhecido. Teria não, e eu vou te provar. Eu, né, Guilherme, claro que não sou eu, a Fran e Guilherme, é uma força de expressão. Eu não o reconheceria, não, meu amado. Você vai entender o porquê. Quantos querem entender? Oh, glória, amém. Meio cabreiros, né? Amém, pastor? Mas explica esse negócio direito aí. Vamos lá, então? Voltemos a Lucas 24. Olha que coisa interessante. Aí eu passo a ler do 28. Paramos no 27, correto? Correto. Esse som de vocês é espiritual. Correto. 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Jesus ia seguir direto. Mas eles, os dois, o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, está entardecendo, é o crepúsculo, vai anoitecer. E entrou para ficar com eles. Aí Jesus resolveu entrar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele pão, abençoando-o, tendo partido, lhes deu. Segura aí, não olha para a Bíblia mais e olhe para cá. Irmãos, vamos ser sinceros? Vamos ser? Vamos lá. Eles não tinham ainda uma visão espiritual, estavam decepcionados porque pensavam que ele viria para libertar Israel. Eles estavam com medo, decepcionados, aturdidos. Agora olhem para cá. Quantos dias fazia que ele tinha sido crucificado? 3. Irmãos, havia medicina, havia enfermagem suficientes para fazer com que o homem, todo dilacerado por coroa de espinhos, todo chicoteado, com o rosto perfurado, corpo, com aquelas bolotas das pontas dos açorragues que batiam com veemência, todo ensanguentado, não quebraram-lhe as pernas porque ele morreu. Ele, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito para cumprir-se a profecia de que nenhum osso dele se quebraria, porque se começasse a sofrer muito, a agonizar muito, eles quebravam a perna para morrer rápido. Não. Aí eles pensavam em quem? Nesse camarada. Desculpe o termo, mas era essa a visão deles. Cara ensanguentado, todo perforado ou perfurado por açorragues com pontas de, enfim, ferro, e todo quebrado, caiu com a cruz, foi ajudado, estava todo arrasado. 3 dias depois, tem um cara, irmãos, andando com eles em perfeita saúde. Não havia medicina à época, nem hoje, que pudesse fazer esse milagre. Não haveria enfermagem, não haveria curativos que pudessem restaurar um homem para que ele, em perfeita estatura, sem sangue, completamente são, estivesse andando com eles. Decepcionados, com medo, eles tinham ainda a visão de um homem completamente dilacerado. Quantos estão entendendo? Irmãos, era difícil de reconhecer. Era difícil, mas, irmão, era o próprio Cristo. Mas eles não conseguiam, porque os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Primeiro, vamos repetir, vamos ser enfadônios. Primeiro, pela decepção. Segundo, pelo medo. Terceiro,
Era impossível um homem naquelas condições físicas aparecer andando 3 dias depois, sem nenhuma marca, sem nenhum curativo, sem nenhum cheiro fétido. Era impossível. Então, irmãos, eles ficaram, sabe, olhavam. Tu és o único em Israel, ou Jerusalém, melhor dizendo, que não sabes o que aconteceu? Aí o Jesus vivo, quais são? Fale aí para mim. E conversando com ele. Mas no coração de Cristo, o Senhor sabia, irmãos, que era difícil deles reconhecê-lo. Então vão passando. Jesus vai adiante muito educadamente, não pediu para ficar com eles, mas ele, para aí, o dia já declina, deixa eu voltar na leitura. 28, quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença. Oh, glória! No momento ele entra pela parede ou pela porta, traspassa, entra e diz, Pai, seja convosco. No outro ele entra, parte o pão, e quando eles vibrando reconhecem, ele some da presença deles. Ou seja, um corpo tão poderoso que podia transportar-se, transmudar-se e está traspassando obstáculos e paredes. Meu irmão, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você está com o coração, e eu também, nós estamos com o coração aqui realmente aturdidos de amor. Olha que coisa linda. E aconteceu 30, que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Nesse momento, Sidney, nesse momento, Francilene, nesse momento, Alex, nesse momento, igreja, eles entenderam que Jesus estava e era o nome acima de todo nome, que tinha poder, que estava ressurreto e era ele mesmo. Versículo 31. Então, se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. 32, e disseram um ao outro, porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? É claro que o coração ardia, é claro que eles tremiam por dentro, mas eles não conseguiam entender pelo medo, pela decepção e pela figura intacta, pela figura saudável de um homem que, em 3 dias passados, estava completamente quebrado. Que coisa linda! Não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11 outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Oh, que coisa linda! Irmãos, ardia o coração. Era ele. Mas olha os empecilhos, como é que pode um homem completamente quebrado no bom sentido, torturado, esmagado, moído, estar aqui do nosso lado? Amados do Senhor, é preciso que creamos que o Senhor traz à existência do nada o que Ele quiser. Ele era o verbo, foi o verbo e continua sendo o verbo. Ele tem poder para trazer a lume o que Ele quiser. Ele tem poder para criar peixes. Ele tem poder para, do nada, transformar a tua, a minha, a nossa realidade. Ele transforma, num momento, numa palavra, ele muda o contexto e o rumo da tua, da minha, das nossas vidas. Quantos podem aplaudir? Deus vivo, te glorificamos e que nesse momento suba esse aguerrido lindo
ministério de louvor, para que juntos com eles possamos adorar-te. Em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, que ela nos dê visão de águia, olhos espirituais, para que nunca possamos duvidar do teu poder, da tua sublimidade e da tua glória. Em nome de Jesus, amém.